Zion Williamson pode ser o jogador mais talentoso da NBA, que na prática ninguém quer ter no elenco. Eu não tô dizendo isso só pra provocar. Quando esse cara pisa na quadra, ele coloca pelo menos 21 pontos por noite com quase 60% de aproveitamento nos arremessos. Ele sofre faltas numa taxa maior do que Giannis Antetokounmpo, maior do que Joel Embiid. Estamos falando de um homem de 2,1 metros e 127 quilos que funciona como uma bola de demolição e as defesas adversárias simplesmente não têm resposta pra ele. Só que nada disso importa de verdade, porque o futuro de Zion hoje está se desenhando como um dos desastres mais feios de toda a liga. E olha que isso é só considerando o talento e ignorando as lesões que parecem nunca dar trégua. Esse homem tem um contrato tão grande e tão assustador que nenhuma equipe quer chegar perto dele. E uma franquia ao redor dele que claramente não sabe o que está fazendo. Praticamente tudo que podia dar errado deu errado desde que ele foi escolhido em primeiro lugar do draft de 2019, sendo tratado na época como o próximo LeBron James. Galera, antes de continuar o vídeo, deixa eu dar um recado aqui pra vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então se você é um cara que acompanha ou então caiu de paraquedas, não se esquece de me dar essa moral. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, que seu like é bastante importante e me ajuda a tentar bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. Fez tudo isso, podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. Antes que os comentários pirem, vamos deixar uma coisa bem clara. Zion Williamson não é um bust no sentido tradicional da palavra. Na minha opinião, o bust é aquele jogador que simplesmente não consegue jogar. Zion sabe jogar. E é exatamente isso que torna essa situação tão trágica. Se você voltar até a última sequência de jogos em que ele esteve saudável, os números são absurdos. Na temporada 22-23, antes do corpo dele desmoronar de novo, ele teve média de 26 pontos por jogo, com quase 61% de aproveitamento. E 61% vindo de um cara que cria a própria pontuação praticamente sozinho não é pouca coisa. Isso não é um pivô que só vive de alley-oop. Estamos falando de um jogador do qual todo o ataque do Pelicans é construído. Mesmo na última temporada, marcada por idas e vindas, ele ainda entregou 21 pontos por jogo com 60% de aproveitamento. Existem talvez 5 pontuadores de área pintada no planeta inteiro no nível de Zion Williamson quando ele está saudável. E tem um número que quebra a cabeça de qualquer um. Numa das temporadas mais saudáveis dele, Zion foi vítima de falta em cerca de 22% das suas tentativas. A terceira maior taxa da liga inteira entre os jogadores com minutagem relevante. Isso é mais alto que Giannis, mais alto do que Embiid. Os defensores literalmente não conseguem ficar na frente dele sem agarrar. Isso não é uma habilidade que se ensina. O cara é literalmente um cheat code físico. Mas é preciso voltar ainda mais no tempo para lembrar o que esse cara deveria ter se tornado. Saindo de Duke, ele era a promessa mais hypada desde LeBron James. Quebrou o recorde de impulsão vertical da própria universidade. Gente comparava um adolescente a Charles Barkley e LeBron na mesma frase. Ele foi escolhido como a primeira escolha geral do draft de 2019, sem discussão nenhuma. O Pelicans achava que tinha ganhado na loteria para os próximos 15 anos. E a franquia parecia estar em ascensão. Então, se o talento é tão óbvio assim, por que todos chamam o futuro de Zion Williamson de desastre? Porque a questão nunca foi o talento dele, a questão sempre foi a disponibilidade dele. E é aqui que a história fica sombria. Vamos percorrer a carreira desse jovem, porque quando você coloca os 7 anos de Zion da NBA lado a lado, o quadro é brutal. No ano de rookie, ele precisa passar por cirurgia no joelho, uma lesão no menisco e joga apenas 24 jogos. Tudo bem, dirão alguns. Rookie se machuca o tempo todo, não é nada demais. No segundo ano, ele está saudável, joga 61 partidas e vira All-Star. Um dos jogadores mais jovens da história a conseguir esse feito. Todo mundo respira aliviado, porque fica claro que Zion tem, sim, o talento para se tornar um astro nessa liga. Só que no terceiro ano, Zion quebra o pé, uma fratura de Jones e perde a temporada inteira. Não parte da temporada, os 82 jogos completos. No quarto ano, é uma lesão no posterior da coxa. Ele joga 29 partidas e fica de fora das últimas 45, mais o play-in. O quinto ano é a provocação que torna tudo ainda mais doloroso. Ele joga um recorde pessoal de 70 partidas, parece o Zion do auge, marca 40 pontos no play-in contra o Lakers e rompe o posterior da coxa naquele exato mesmo jogo. 40 pontos e uma lesão grave na mesma noite. É basicamente a carreira de Zion resumida numa única partida. E o ciclo continua. Outra lesão no posterior da coxa no novembro seguinte custa 27 jogos a ele. Um problema nas costas na temporada depois encerra o ano dele com 12 jogos de antecedência. E nessa última temporada foi uma lesão no posterior da coxa e uma distensão no adutor, entrando e saindo da equipe desde novembro. Partes diferentes do corpo, a mesma história se repetindo ano após ano. Em 7 temporadas na NBA, Zion Williamson jogou mais de 60 partidas numa única temporada exatamente 2 vezes. Ele perdeu na carreira mais jogos do que efetivamente disputou. E todo ano é o mesmo filme se repetindo. Sai uma reportagem dizendo que Zion apareceu mais definido, que ele está na melhor forma da vida, que está supostamente no auge do condicionamento. Os torcedores ficam animados, as previsões ficam otimistas. E aí chega novembro e ele está de volta ao boletim médico. Já vimos esse ciclo tantas vezes que virou praticamente um meme. Essa história do condicionamento físico o acompanha a carreira inteira e não tem sido nada discreta. Repórteres já chegaram a acompanhar quantos quilos ele ganha ou perde como se fosse cotação de bolsa de valores. Quando todo o seu jogo é construído em cima de ser o atleta mais explosivo da quadra, cada quilo a mais é força extra passando pelos joelhos e cada aterrissagem.
Isso é física pura. E para quem acompanha a NBA há tempo suficiente, sabe exatamente aonde esse caminho pode levar, porque já vimos esse filme antes. Derrick Rose, o MVP mais jovem da história, explosivo, imperdível, uma lesão no joelho e ele nunca mais foi o mesmo jogador. Brandon Roy saiu da liga ainda aos 20 e poucos anos porque os joelhos simplesmente não aguentaram. Greg Oden, a primeira escolha geral do draft, escolhida até na frente de Kevin Durant, teve um corpo que nunca colaborou. Ninguém está dizendo que Zion definitivamente vai seguir por esse caminho, mas a história recente não está exatamente do lado dele. E aí entra a cláusula do contrato. Zion está em um contrato de 5 anos, no valor aproximado de 193 milhões de dólares, assinado em 2022. Ele tem a receber cerca de 42 milhões de dólares na próxima temporada, subindo para quase 45 na seguinte. Um total de aproximadamente 87 milhões de dólares nos próximos 2 anos. Isso é um valor de nível máximo. Praticamente um terço do teto salarial inteiro de uma equipe está amarrado a um único jogador. E quando o Pelicans entrega esse contrato a Zion, eles não simplesmente garantiram tudo e cruzaram os dedos. Eles incluíram proteções, cláusulas relacionadas a peso e percentual de gordura corporal e gatilhos ligados à quantidade de jogos disputados, que determinam quanto do salário fica de fato garantido a cada ano. É meio surreal pensar que o Pelicans precisa colocar literalmente no contrato algo do tipo, por favor, mantenha a forma e por favor, jogue de verdade. Isso não é um contrato normal. É uma equipe que já em 2022, antes da maioria dessas lesões acontecerem, sabia que havia motivo real para temer o que estava por vir. Eles viram isso chegando e mesmo assim não conseguiram evitar. E fica ainda mais triste, esse contrato poderia ter sido ainda maior. Havia cláusulas de escalonamento que poderiam ter empurrado o valor para perto de 231 milhões de dólares, caso Zion fosse eleito para uma equipe All-NBA. Mas ele não foi. Por quê? Porque justamente no ano em que teve a chance, ele se machucou e jogou apenas 29 partidas. Ou seja, as lesões não custaram só disponibilidade a ele. Elas custaram literalmente dezenas de milhões de dólares do próprio bolso. Isso levanta a pergunta óbvia. Por que nenhuma equipe simplesmente troca por Zion Williamson? Coloque-se no lugar de um gerente geral rival. Dá pra pensar que um talento desse nível teria times fazendo fila. Mas você entregaria ativos reais e assumiria 87 milhões de dólares por um jogador que só ultrapassou os 60 jogos disputados 2 vezes em 7 anos? O talento diz sim. O histórico médico grita corra. O valor de mercado dele, que deveria ser a rota de fuga de qualquer equipe interessada, está destruído justamente pelas mesmas lesões que fazem qualquer um querer se afastar. Essa é a armadilha. Ele é bom demais para desistir, mas arriscado demais para negociar. Ninguém sai ganhando nessa equação. Se você está pensando, tudo bem, mas o Pelicans poderia simplesmente construir um time em volta de Zion. Tenho notícias ruins sobre New Orleans também. A franquia ao redor de Zion pode estar ainda mais bagunçada que o próprio Zion. Sinceramente, não dá para entender porque o Pelicans achou boa ideia contratar Joe Dumars em 2025. Porque esse cara não tem currículo brilhante. Não vou nem recapitular sua passagem pelo Pistons, marcada por contratos inflados para jogadores como Ben Gordon e Charlie Villanueva sem motivo aparente. E nem precisa ir tão longe no tempo para provar o quão ruim ele é. Em apenas 2 temporadas à frente do Pelicans, a experiência já tem sido péssima. O Pelicans terminou a última temporada com 26 vitórias e 56 derrotas. A segunda temporada seguida abaixo das 30 vitórias. E a situação do banco de reservas beira o cômico. Na off-season, decidiram manter Willie Green como técnico principal. E mudaram de ideia depois de apenas 12 jogos na temporada. Colocaram um técnico interino, James Borrego, que terminou com 24 vitórias e 46 derrotas. Depois decidiram que ele também não era escolhido. Até finalmente optarem pelo técnico, entre aspas, perfeito para essa bagunça toda. Jamal Mosley, um treinador que o Orlando Magic tinha acabado de demitir depois de desperdiçar uma vantagem de 3-1 numa série de playoffs, incluindo uma vantagem de 24 pontos no jogo 7. E a parte mais engraçada de tudo isso é que Jamal Mosley é o 5º técnico da carreira de Zion. O garoto tem 26 anos e pior ainda mais. O Pelicans tinha necessidade evidente para resolver nessa off-season. Então nesse verão, com um buraco óbvio na posição de pivô e dinheiro disponível para gastar, qual foi a grande solução da diretoria? Renovar contrato com DeAndre Jordan, de 37 anos, e draftar um jogador na 58ª escolha do draft. Foi esse o plano inteiro. Enquanto isso, todo pivô relevante do mercado assinou com outra equipe, enquanto o Pelicans ficou parado. Os torcedores ficaram furiosos, e sinceramente, quem pode culpá-los? Você deve estar pensando, mas eles têm o Derrick Queen. Só que aqui está o problema. Mesmo que todo mundo esteja saudável, esse elenco simplesmente não faz sentido. Na temporada passada, o Pelicans usou uma escolha valiosa do draft para selecionar Derrick Queen. E ainda tem um porém como eles conseguiram essa escolha, porque isso é uma bagunça à parte. Derrick Queen é um jovem ala pivô que joga de um jeito muito parecido com o de Zion. Um forward que domina a bola, não protege o garrafão e não arremessa de 3 pontos. Quando esses dois estiveram em quadra juntos na última temporada, os Pelicans cediam 123 pontos a cada 100 posses, ficando entre os piores da liga inteira defensivamente. São 2 jogadores disputando o mesmo espaço na pintura e nenhum dos dois protege o aro. E isso é antes de falarmos como, afinal, eles conseguiram Derrick Queen. Eles poderiam simplesmente tê-lo escolhido com a própria posição no draft, mas não, eles queriam Jeremiah Fears.
Então o Pelicans decidiu trocar sua escolha de primeira rodada de 2026, sem proteção nenhuma, para subir no draft e garantir o jogador. Isso na prática era apostar que teriam uma temporada incrível e no mínimo garantiriam uma vaga no play-in. Praticamente todo mundo já sabia que isso não ia acontecer. E sinceramente o Pelicans poderia muito bem ter usado essa escolha para resolver o problema na posição de pivô. Em vez disso, entregaram uma escolha de primeira rodada valiosa e transformaram isso num ala pivô que ocupa exatamente o mesmo espaço da pintura onde já vive o pilar da franquia, sempre que esse pilar consegue estar disponível para jogar. A equipe inteira terminou em 26º lugar da NBA em taxa de arremesso de 3 pontos. O fundo do poço numa liga que gira inteiramente em torno de espaçamento de quadra. Ou seja, Zion Williamson, um jogador que precisa de espaço livre para atacar o aro mais do que quase qualquer outro jogador na liga, está preso a uma equipe que não consegue espaçar a quadra, ao lado de um calouro que ocupa exatamente o caminho dele. Em qualquer direção que você olhe nesse elenco, tem outra rachadura na fundação. Então você deve estar se perguntando, qual é o plano aqui? Sinceramente, essa é uma ótima pergunta. Ninguém parece saber a resposta, nem mesmo o próprio Pelicans. Os rumores de troca em torno de Zion vêm circulando há um bom tempo. Você vai ver torcedores e até alguns jornalistas especulando ele indo para o Sacramento Kings ou antes disso para o Charlotte Hornets. Mas como já dissemos, o histórico médico afunda o valor de mercado dele. Então nada nunca se concretiza de fato. Segundo Joe Dumars, publicamente ele se mantém firme dizendo que Zion Williamson segue nos planos da equipe. Enquanto isso, dizem que colocaram Trey Murphy III, um dos jogadores mais saudáveis e mais produtivos do elenco, disponível no mercado, buscando algo em torno de 3 escolhas de primeira rodada em troca. Se você lê nas entrelinhas dessas duas informações, entende o problema. Eles não estão reconstruindo de verdade, mas também não estão realmente competindo. Estão travados bem no meio do caminho. Talentosos demais para perder de propósito, principalmente se Zion Williamson estiver saudável, mas quebrados demais para competir de verdade. Porque bem, Zion raramente está disponível. Essa é literalmente a pior posição possível para se estar na NBA. É o purgatório do basquete. E Zion é o cara acorrentado bem no centro dele. Para dar o devido crédito, Zion já declarou publicamente que sabe que tem trabalho a fazer e que quer mudar parte do próprio jogo pensando na próxima temporada. E talvez ele esteja falando sério. Talvez este seja finalmente o verão em que tudo se encaixa. Mas nós já vimos esse filme antes, não é mesmo? Então aqui está a minha conclusão. Eu não acho que a carreira de Zion esteja acabada. Ele tem 25 anos e quando está saudável ainda é um talento entre os melhores 15 da liga. Essa parte é real e não vou fingir o contrário. Mas talento nunca foi o problema. O problema é tudo que envolve o talento. Um corpo que desmorona todo ano, um contrato tão gigantesco e tão arriscado que ninguém quer assumi-lo e uma franquia que é uma porta giratória de técnicos sem direção nenhuma, comandada por um gerente geral com um histórico e uma reputação péssimos. Essas 3 forças estão puxando exatamente na mesma direção ao mesmo tempo. E é por isso que estou dizendo que esse futuro parece um desastre. Não porque ele não sabe jogar basquete, mas é porque ele nunca está disponível para jogar basquete. A próxima temporada é decisiva. Se Zion voltar, disputar mais de 65 jogos e levar New Orleans de volta à relevância, seria um ponto fora da curva. Mas se você quiser saber a minha aposta de como isso vai terminar, eu acho que vamos ver mais uma temporada típica do Pelicans. Acredito que existe um motivo para terem draftado Derek Queen. Eles querem eventualmente se desfazer de Zion Williamson. Só que no momento, o valor dele não é alto o suficiente para justificar essa decisão. Mas acho que até o fim da próxima temporada, você vai ver Zion Williamson sendo negociado num pacote parecido com o que aconteceu com Ja Morant. Ou seja, o tipo de retorno que o Memphis Grizzlies recebeu por Ja Morant é o que o Pelicans deve esperar conseguir por Zion. Por quê? Porque também não espero que ele renove o contrato em New Orleans, quando esse vínculo atual expirar. Acho que por enquanto as coisas vão ficar relativamente quietas, mas até a próxima off-season, Zion vai começar a deixar mais claro que quer sair de New Orleans, e a franquia vai estar sem nenhuma margem de negociação para conseguir algo minimamente justo em troca. Justamente porque ele nunca está disponível e porque ele não pretende renovar. Qual a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo, tamo junto.